Parei no item D, sobre as perspectivas daqueles que não têm um bom relacionamento com Deus. E aquele que não tem um bom relacionamento com Deus, ele é cegado por Satanás e mantido cativo para fazer a vontade dele. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 4, diz assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós precisamos orar para que as pessoas que estão cegas, as pessoas que ainda não compreendem a verdade, possam ter sobre si a luz do evangelho. E aquelas pessoas que se mantêm afastados do Senhor, essas pessoas, elas estão cegas, elas não conseguem compreender a palavra e não conseguem entender que precisam de Jesus para serem salvos. Às vezes se busca Deus em vários lugares, em várias religiões, não tendo, porém, a libertação completa da sua vida e nem a salvação, porque o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ou vai ao Pai a não ser por Ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 em diante, diz assim: ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-os do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que nós, como cristãos, precisamos trabalhar com a vida das outras pessoas para que elas retornem à sensatez, retornem à sobriedade, retornem ao conhecimento e à prontidão de colocar diante de Deus as suas vidas. E a palavra de Deus diz que essas pessoas precisam ser libertas do laço do diabo, porque uma vez presos pelo diabo, as pessoas cumprem a vontade do diabo. Então, aqueles que abandonam ao relacionamento com Deus ou nunca conheceram Jesus, essas pessoas, elas vão estar, como a palavra de Deus diz, escravas do diabo. Então, se você sente-se que não está livre do diabo, está fazendo tudo aquilo que o diabo quer, tudo aquilo que o diabo coloca na sua vida, é preciso então conhecer ao Senhor Jesus, para que os olhos possam ser abertos, para que a sensatez ela volte e para que possam ser libertos da escravidão a que o diabo submete às pessoas que ele engana. Então, mesmo que você tenha boa vontade, mas se você não estiver com Cristo, acaba que você está sendo escravo de Satanás. Também aqueles que estão afastados do relacionamento com Deus, ainda não conhecem o Jesus, essa pessoa, ela é destituída de poder para vencer o controle do pecado em sua vida. Quem dá controle para que nós possamos vencer o pecado nas nossas vidas é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para os dependentes químicos,
e para, por exemplo, os presidiários, a instituição que mais tem sucesso na recuperação destas duas pessoas, dessas pessoas envolvidas nesses problemas, são os cristãos, a igreja do Senhor. Por quê? Porque quando a pessoa converte ao Senhor Jesus, o Espírito Santo habita nela, nasce nesta pessoa a nova natureza, a natureza divina que não peca, e esta pessoa tem a palavra de Deus, e a mesma pode vencer o pecado. Então, mesmo que o índice de recuperação dos dependentes químicos sejam pequenininhos, talvez 5% de todos que se internam se recuperem, e também a questão de crime, mesmo que são um percentual muito pequeno, dentro de todas as religiões que vão ajudar essas pessoas, as que mais têm sucesso são os cristãos, porque eles levam a palavra que vai habitar nessa pessoa, o Espírito Santo, depois da conversão à nova natureza, fazendo a obra de dentro para fora. Então, se você não consegue vencer o pecado, confie no Senhor Jesus, receba Ele como seu Senhor, como seu Salvador, e aí vai ser possível vencer esse pecado, transformar a sua vida de dentro para fora. Jesus muda a fonte ruim passa a ser boa. Então, quando a fonte é mudada, o coração ele quer agora fazer coisas boas. Então, nós vamos exteriorizar estas boas obras quando o nosso coração é transformado. A palavra de Deus diz que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, ou seja, um coração quebrantado, um coração que pode e será sensível à vontade de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz assim: não há homem justo sobre a terra e que faça o bem e que não peque. Então ninguém há na terra que é justo, que faça o bem por conta própria e que não peque. Para isso nós precisamos do Senhor Jesus, do relacionamento com o Senhor Jesus e da obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. João 8,34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Às vezes você pode falar: não, mas eu não sou escravo do pecado. Mas olhe você para dentro de si, confronte a você mesmo e veja se você está ou não cometendo muitos pecados no seu dia a dia, inclusive pecados dos quais você não consegue se libertar, mesmo com esforço. Se a sua vida está assim, então o Senhor Jesus diz que você se torna escravo do pecado. Por quê? Porque comete pecado, e é só Jesus que pode nos dar o poder suficiente para que deixemos o pecado para lá e vamos viver em vitória nas nossas vidas. Romanos 1, 28, Romanos 1, a partir do verso 28, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, aqui nós temos uma grande lista de pecados que provavelmente, se eu e você, ao confrontarmos a nós mesmos, formos bastante sinceros e sensíveis à palavra de Deus,
nós vamos encontrar, nós vamos identificar alguns destes pecados nas nossas vidas. Então, se praticamos um desses pecados de maneira contínua, repetitiva, quer dizer que nós somos escravos do pecado. O crente que tem Jesus, ele confessa. Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você que não tem Cristo ainda, converter-se ao Senhor, invocar o nome do Senhor e confessar Ele como seu Senhor, e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, e implorar por salvação, por perdão, então você consegue ser salvo, liberto do inferno, ter uma viva esperança de morar nos céus, ter os pecados todos perdoados, e os pecados que você cometer depois que confessar a Cristo, você pode todos os dias chegar até o Senhor Jesus e pedir perdão pelos seus pecados. Então, quando estamos em Cristo, nós temos poder para vencer o pecado, nós temos poder para controlar as nossas vidas, para que não sejamos mais escravos do pecado. É isso que Deus quer fazer com todas as pessoas, permitir que estas pessoas não vivam escravizadas pelo pecado. Romanos 5,6 diz: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E Romanos 6,16 diz: não sabeis que daquele a quem ofereçais, não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aqui nós temos um fato. Lá em Romanos 5,6 diz que Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, quando ainda éramos fracos. Então Cristo morreu por todos. Ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus. A pessoa pia ou piedosa é a pessoa que teme a Deus. Então, quando nós não temíamos a Deus, Ele mandou Jesus para morrer por nós, e Jesus morreu por nós. Agora nós precisamos escolher de quem nós vamos ser servos: do pecado, vivendo uma vida desprezível, uma vida destruída, ou vamos ser servo de Cristo, vivendo uma vida de obediência, tendo vitória sobre o pecado e vivendo uma vida de sucesso, ajudando a nós mesmos, a outras pessoas, e tendo uma esperança da vida eterna. Então essa decisão fica com o ser humano. Qual decisão você vai tomar? Viver e obedecer a Cristo, ou viver e obedecer ao diabo através do pecado? A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e vão junto para o inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Então a realidade do ser humano é essa: ele tem dois caminhos. Jesus falou: estreita é a porta que conduz à salvação, e larga é a porta que conduz à perdição. E diante de nós está o poder de escolher para onde eu vou, para que lugar eu vou. Vou continuar sendo escravo do pecado, ou vou transformar a minha vida e ser servo obediente a Cristo, e ter uma grande vitória e ter a vida eterna sobre mim? Gálatas 5,19 diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí você fala: poxa, mas eu não sou feiticeiro, eu não tenho nenhuma facção, não faço parte de crime organizado, nem nada, então eu estou de boa. Só que a gente olha aqui, ó, por exemplo, três pecados que são facinhos de nós cometermos. Inveja. Quem nunca sentiu uma dor de cotovelo, uma inveja por alguém? Isso é pecado. Bebedice. Quem não pode começar a beber e virar um viciado? Glutonaria. Glutonaria é a mesma coisa do bêbado, só que o glutão, ele come demais. Então, comer demais sem controle é pecado. Os romanos, lá no tempo passado, quando eles faziam as suas festas, se você assistir algum filme antigo, você vai ver que eles geralmente contavam nas festas, eles comiam deitado. Tinha um sofazão, as festas dos nobres, dos ricos, eles comiam deitados. Para quê? Para caber mais, para a comida descer mais rápido. E quando eles se enchiam, a pança ficava estufada, ele só virava para o lado, vomitava e começava a comer de novo. Então isso era glutonaria. Então ele já ficava na posição ali, tinha um balde, alguma coisa, vomitava ali, os seus criados provavelmente levavam aquilo para lá, e eles voltavam a comer. Assim eles podiam ficar comendo dias sem parar. Isso é pecado. Então hoje nós não fazemos isso. Mas se eu não tenho, por exemplo, um controle alimentar e como exageradamente, é pecado também. Então, você vai ver quanto é difícil agradar a Deus, até da forma que eu como, vai impactar na minha vida com Deus. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. A corrupção, o pecado, ilude as pessoas e faz o quê? Faz com que elas fiquem escravos do pecado. Olha, por exemplo, esse escândalo que nós estamos tendo no Brasil, daquele Banco Master e das pessoas que estão envolvidas ali. E aquilo está sendo revelado tantas coisas, mas tantas coisas, que aquele camarada lá que está preso, ele hoje está vendo a sua vida ser destruída. Por quê? Porque ele se entregou tão profundamente ao pecado, que agora ele não consegue mais sair da própria prisão que ele criou para si, quando ele aprofundou no pecado. Então provavelmente ele vai, se não perder tudo que tem, ele vai ter um grande prejuízo. Por quê? Porque quando estoura a bomba, ele está aprofundado no pecado. Assim é o viciado em bebida, é o viciado em droga, é o viciado em jogo, é o viciado em comida e qualquer outro tipo de pecado que prenda essa pessoa. Então a Bíblia fala que aquilo que as pessoas acham que é uma grande liberdade, é bom beber, é bom usar droga, é bom entrar na imoralidade, é bom fazer tudo que é errado. E aí às vezes as pessoas chamam você é um careta, porque você não quer fazer o que é bom. Essas pessoas estão presas na sua própria corrupção, no seu próprio pecado, vivem infelizes, vivem com sentimento de culpa, mas não querem se libertar. Então nós precisamos entender que quando estamos com o Senhor, nós teremos condição de vencer o pecado e de vencer o nosso desejo de pecar. Deus pode libertar uma pessoa que bebe, uma pessoa que usa droga, simplesmente dando a ela aversão à bebida, à droga, ao cigarro, ao jogo ou qualquer outro tipo de coisa, transformando o coração de dentro para fora, e a pessoa então é libertada de uma vez por todas. Aquela pessoa que está sem Jesus, ela fica incapacitada
de entender as coisas de Deus. Quantas pessoas que leem a Bíblia, leem e falam: não entendo nada, eu não compreendo. Aquele eunuco que vinha lendo, que o Filipe vai e encosta na carruagem e pergunta: o que você está lendo? Está entendendo alguma coisa? Ele fala: não estou entendendo nada, não tem quem me explique. Aí Filipe sobe lá e vai explicar para ele. Então, quando se tem Jesus, ele abre a nossa mente espiritual, os nossos olhos espirituais. O Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos guiar a toda a verdade, e nós vamos poder entender a palavra de Deus. Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, as pessoas que não têm Cristo, parece que estão andando no caminho certo, no caminho de vida, no caminho de paz, mas no final das suas vidas, esse caminho vai ser de morte. No final das suas vidas, esse caminho vai ser de inferno. Deus às vezes permite umas experiências. Uma vez eu ouvi um médico que estava com um paciente terminal, e ele estava atendendo esse paciente, e disse que o paciente não morria, ficava lá, e ele ficou ali no quarto. De repente ele sentiu uma opressão muito grande, e ele viu meio que uns espíritos vindo, e aquela pessoa gritando, apavorada, porque ela estava para morrer, e aparentemente ela estava conseguindo ver já o inferno ali, o sofrimento, provavelmente vendo os demônios vindo, não para levá-lo para o inferno, porque quem manda para o inferno é o próprio Deus, não porque Ele quer, mas porque a pessoa não se entrega ao Senhor, mas provavelmente vendo o reino das trevas, vendo os demônios, talvez provocando ele, alguma coisa ele viu ali, e diz que ele entrou em desespero, e começou a gritar, e aí ele morreu. Deus deixa isso para quê? Para provar que lá, depois da morte, existe um lugar de pavor, de desespero, e existe um lugar de luz, de glória. Então às vezes Deus deixa um médico, esse médico é cristão, Deus deixa um médico cristão, ou outro qualquer que seja, ou uma outra pessoa no hospital, a ver esses tipos de coisas para testemunhar, para que nós possamos entender que depois da vida, aliás, depois da morte, a vida, e existem dois lugares, o inferno e o céu. E quem tem Cristo entende essas coisas, quem não tem, não consegue compreender essas coisas. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, como que nós vamos compreender a vontade de Deus, compreender a palavra de Deus, se Deus tem os pensamentos muito mais altos que os nossos? E se nós buscarmos na força humana, nós não conseguiremos compreender. A maneira pela qual nós podemos compreender as coisas de Deus é através de Cristo, porque Cristo habitando em nós, Ele abre os nossos corações, abre as nossas mentes espirituais, Ele nos ensina, Ele nos acompanha, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá a nova natureza, a palavra viva. A palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra profundamente, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e não há criatura que não seja manifesta na tua presença. E aí ele diz, muito pelo contrário, todas as coisas estão patentes àquele que nós devemos prestar contas. Então, quando nós chegamos para Cristo, nós podemos compreender as coisas espirituais.
Se você vai na igreja, se você vem aqui no culto, se você lê a Bíblia e não compreende, pode ser que ainda não tenha Cristo na sua vida. Você precisa confessar Jesus, você precisa crer nele como o seu Salvador, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, e ser salvo, para que então o entendimento das coisas espirituais possa vir na sua mente. 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Qual que é o homem natural? É aquele que não tem Cristo. Para a pessoa que não tem Cristo na vida, as coisas do Espírito lhe são loucura. Mas para aquele que tem o Espírito, tem Cristo na sua vida, ele consegue entender claramente a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo dá esta compreensão. Então, para que se possa compreender as coisas de Deus, há uma necessidade de ter um encontro com o Senhor Jesus, para que as coisas espirituais possam ser de fato entendidas por nós. Eu vou terminar aqui, e aí semana que vem a gente então vai continuar.